Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41 ao verso 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Jesus aqui no contexto vem advertindo, censurando, explicando para os discípulos, censurando a atitude dos mestres da lei, nas passagens anteriores, que gostavam de sentar nos primeiros lugares, que gostavam de aclamação pública, enfim, a gente sabe todo esse contexto, gostavam de toda a pompa, mas faltavam com piedade, com misericórdia para com o povo, e especialmente com as viúvas. E ele vai acusar os escribas sobre esse pecado, porque a função do escriba era estudar a lei, era preservar a lei, era copiar a lei, era aplicar a lei às situações do povo, julgar causas, e também os escribas reuniam pessoas em torno de si, alunos, para ensinar. E era proibido ao escriba receber dinheiro pelo ensino. O ensino deveria ser acessível e disponível a todos. Só que era permitido aos escribas receberem ofertas e presentes. E o que eles faziam naquele tempo que Jesus censurou? Que por meio das ofertas eles exploravam as viúvas, eles pressionavam as viúvas a darem mais do que elas podiam. E Jesus então combate isso daí, falando sobre essa situação, e logo após essa advertência, Jesus senta no local e observa as pessoas colocando dinheiro e no gasofilácio, e o gasofilácio aqui provavelmente era uma sala que ficava no átrio das mulheres, porque lá no local de culto do Antigo Testamento era dividido em 3 átrios: o átrio dos judeus, o átrio dos gentios e o átrio das mulheres. Eram pátios em torno do templo. E no átrio das mulheres havia uma sala que chamava gasofilácio, e dentro da sala havia 3 grandes receptáculos no formato de trombeta, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Então o gasofilácio recebeu o nome tanto da sala que compunha esses receptáculos, essas caixas, como também a própria caixa recebeu esse nome. E as pessoas depositavam ali, tipo assim, as suas ofertas voluntárias, tipo uma caixa para os pobres, E havia todo um contexto. E Jesus então, observando isso, também observou que uma viúva pobre chega ali, deposita 2 moedas, aqui fala correspondente a 1 quadrante, e nem dá para a gente dizer quanto que é, mas a gente pode pensar assim: é menor do que a menor moeda que nós temos no nosso dinheiro. Não temos aí circulando moeda de 1 centavo, acho que a menor é de 5, não é isso? Só que é menos do que 5, provavelmente em torno de 1 centavo. Então ela colocou 2 pequenas moedas, 2 centavos, só para a gente ter uma ideia de muito pouco valor, E nesse texto aqui a gente tem ensino para a vida da gente. Embora o texto fale de dinheiro, os ensinos vão para muito além disso. Na verdade, Jesus não está ensinando sobre dinheiro, Jesus está ensinando sobre algo que acontece dentro da gente, E pensando nisso, nessa questão interior, nessa questão do coração, eu queria falar sobre isso, sobre Jesus e as nossas ações, nossas motivações. E o primeiro ensino está no verso 41, que diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro.
Jesus observa as nossas ações. Esse é um ensino muito claro, né? Jesus estava observando a atitude das pessoas ali. E esse fato não é menos verdade hoje, como foi naquele tempo, como é naquele tempo, porque tudo que fazemos ou deixamos de fazer, Jesus observa, né? Jesus tem conhecimento de todas as coisas, daquilo que, como nós vivemos, nada escapa do olhar dele. E essa verdade também carrega outra junto. Uma vez que Jesus observa as nossas ações, nada escapa aos olhos dele, nós também haveremos de prestar conta, né, daquilo que nós fazemos, né? Então, Jesus era um grande observador. Você vê nos evangelhos, por exemplo, Jesus observa as aves, traz um ensino, observa os lírios, traz outro ensino. Jesus observava o sofrimento do povo. Jesus entrou numa sinagoga e tinha um homem de mão mirrada, ressequida. Jesus observou aquele homem, trabalha com aquele homem, né? Então Jesus observava o cotidiano e diante do cotidiano trouxe ensinos, parábolas, porque todas as parábolas dizem respeito a algo do dia a dia. Então Jesus era um grande observador, assim como Jesus é um observador até hoje. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou esse verso bem conhecido, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, né? E ainda esse de Hebreu, nada em toda a criação, olha, nada em toda a criação, não é só a nossa vida, em tudo que foi criado, aqui, onde a gente apalpa, onde a gente vê, onde a gente não vê, e os mundos que existem fora do nosso mundo, todas as coisas o Senhor observa. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, né? Então ele já traz esse ensino também. Jesus conhece, né? Jesus observa nossas ações, ele conhece nossos segredos. Não sei se você tem segredos aí no seu coração, né? O Senhor observa os nossos segredos, o Senhor observa as nossas orações, o Senhor observa as nossas palavras, se elas são duras, se não são. O Senhor observa as nossas conversas, as nossas ofertas, não só financeiras, mas de todo tipo que a gente pode ofertar, que pode sair do nosso coração como uma oferta. Os nossos vícios, a nossa generosidade, as nossas omissões, a nossa dureza de coração, a nossa preguiça, nossas necessidades, nossas indiferenças, nossas reações diante da dificuldade. Ou seja, o Senhor observa o que é bom em nós e o que não é bom também, né? Todas essas coisas. Então, a pergunta é se a gente tem caminhado pela vida com essa consciência, né? Com a consciência de que Jesus sabe todas as coisas. Quando a gente caminha com a consciência de que o Senhor sabe todas as coisas, isso serve de um freio, né, para a nossa caminhada, porque sem isso a gente vai caminhando de forma desenfreada, né? Mas sabendo que o Senhor conhece, é um freio, e sabendo que o Senhor conhece, é uma esperança, porque muitas vezes fazemos coisas boas que não são reconhecidas e que outros não observam, mas o Senhor observa. Assim como nós fazemos coisas que não são boas e pensamos que escondemos, e não escondemos, porque o Senhor também observa, né? Então todas essas coisas interferem na nossa caminhada, e tendo consciência disso, a gente caminha com mais critério, né? Com mais sobriedade. Então esse é o primeiro ensino. Jesus observa as nossas ações. E no verso 43, o outro ensino é que Jesus julga as nossas intenções. O que diz lá no 43? Há um julgamento de Jesus aqui. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Há um julgamento aqui de Jesus, há ou não há? Jesus julgou a oferta dela e julgou a oferta de todos os outros,
né? E disse que o que ela deu não foi maior do que algum ofertante, disse foi maior do que todas as ofertas que foram feitas naquele dia, até aquele momento, por todos os ofertantes. Porque Jesus não estava falando da questão monetária, né? O olhar de Jesus era outro. Então Jesus não observa somente o que nós fazemos, mas observa por que fazemos. O que motivou, o que está motivando a nossa atitude, né? É isso que é o mais importante que Jesus vê, a atitude interior, os motivos puros ou não no nosso coração. O Senhor vê essas coisas, né? Isso é importante porque o Senhor está aqui condenando a religião hipócrita, né? A religião hipócrita, aquela religião externa em que a atitude interna não corresponde. A atitude interna, de acordo com a vontade de Deus, não corresponde com a atitude externa. A atitude externa até é bonita, mas a motivação está errada. Porque se diz aqui os historiadores que era mais ou menos assim. Ali no gasofilácio, nessa sala, nessa oferta diária, e que era uma prática judaica, porque o judeu tinha como a oferta algo que alcançava mérito diante de Deus, a oração, o jejum e as esmolas tinham um valor piedoso na religião de Israel, de maneira que entendiam que alcançavam mérito diante de Deus. Então, o Senhor lá em Mateus capítulo 6 trabalha todas essas questões, trabalhando contra a hipocrisia. Mas o que Jesus está falando aqui é porque naquele tempo, por exemplo, a pessoa chegava e para fazer uma oferta, ela em voz alta declarava a soma do dinheiro que ela ia colocar, fazia um ritual correspondente à oferta que ela estava fazendo, e todos que estavam ali podiam ouvir. Ora, isso era um terreno propício para quem queria se aparecer. E também era um momento constrangedor para quem tinha menos posse. Um veio e declarou uma soma enorme, o outro veio e declarou uma soma pequena, né? Então o Senhor está condenando, né, o aproveitamento disso também, com relação à hipocrisia, porque aí a pessoa chama atenção para si e tudo mais. E o Senhor então julga de acordo com as intenções do nosso coração, com a pureza que a gente exerce o dom e o serviço, né, a Ele e a outros, e não em face ao valor monetário. Não é o valor em si, mas é a motivação do coração, é a intenção do coração, é o estado do coração em fazer a oferta. Porque na verdade Deus é o Senhor de toda a terra. Ele não precisa do nosso dinheiro porque Ele tem todas as coisas, né? E Ele sabe então que esse valor monetário é importante para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de outros. Mas mesmo para a nossa, como a sobrevivência de outros, a natureza humana pode se aproveitar, acendendo o holofote para si e para a sua vida espiritual, para que seja reconhecido por outras pessoas. A gente sabe, né, que o coração do ser humano corre esse risco. E a oferta da viúva foi excelente por pelo menos 3 motivos. Ela deu 2 pequenas moedas, pequeno valor, né, um valor irrisório, mas ela, quando ofertou essa moeda, com certeza ela ofertou porque de alguma forma ela cria que ajudava. Sim ou não? Ajudava. Então essa é uma excelente motivação de participar, seja com quanto for, ela creu que de alguma forma aquilo ajudava, né, na situação. Ela cria também que apesar de dar tudo o que possuía, como Jesus disse, não lhe faltaria, porque o que cuidava dela não era a moeda, era o Senhor. E se Jesus a elogiou, nós podemos concluir que de alguma forma ela cumpriu a lei de Cristo, porque se ela não tivesse cumprido a lei de Cristo com o gesto, Jesus não ia dar elogios para ela, né? Mas se o Senhor elogiou, ela cumpriu a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Ela deu por
Então essas são excelentes motivações. Vejam que estas coisas estão à frente da oferta, né? Participação, crendo que pode ajudar, sabendo que quem nos sustenta é o Senhor, não é aquilo que me sustenta, e também porque cumpre a lei de Cristo, porque foi feito por um amor desinteressado, ou um amor pelo outro, né? Não um amor que quer de volta, ou quer de volta do outro, ou então quer de volta de Deus, da parte de Deus, porque deu. É o que a gente vê muito hoje, né? Você faz para que Deus abençoe, isso é barganha. Você faz para que o outro fique sob o seu domínio, isso é opressão. Você oprime a pessoa. A gente deve fazer simplesmente por amor e porque sabe que ajuda, e a pessoa precisa de ajuda e a gente fez e pronto, e não olha mais nada. Não é isso? Então essa é a intenção do coração. 2 textos mostram como o Senhor lê os nossos corações. Com relação a Jesus, no Evangelho de João diz assim: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia, né? Como que somos nós, né? E em Provérbios diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Se o além, que a gente não conhece, nem o abismo, que a gente não conhece, está descoberto diante do Senhor, imagine o coração do homem, né? Então é isso que o autor está dizendo aqui. Mas Jesus julga as nossas intenções, então. E por último, aqui em todo o verso, em toda a passagem que a gente leu, nós aprendemos que Jesus espera contribuições corretas da nossa parte, né? Jesus não reprovou a pessoa a ofertar com abundância e não exaltou também a oferta mínima. Não foi isso que Jesus fez. Jesus está falando sobre uma atitude interior quando se contribui. Contribuição não é só dinheiro. A gente contribui com muita coisa, né? A gente contribui com a simpatia, com os nossos bens, com um ombro amigo, a gente contribui com o conforto, a gente contribui com intercessão, a gente contribui quando valoriza o outro e fala para o outro do valor dele, não é isso? A gente contribui com companheirismo, a gente contribui com a influência que Deus nos dá no meio que a gente vive. Como eu sempre digo aqui, você tem uma área de influência que eu não tenho, você conhece pessoas que eu não conheço, você consegue falar e entrar em lugares que muitas vezes eu não conheço, e eu também tenho acesso a pessoas e a lugares que vocês não têm, não é? Então cada um de nós temos um grau de influência, né, diferente, e isso também pode contribuir para ajudar alguém, sim ou não? Pode contribuir. Eu já fui ajudado nesse sentido, como já ajudei também nesse sentido, né? Então a contribuição é muito mais do que dinheiro. A contribuição é tudo aquilo que é feito como expressão do amor, né? Tudo que é feito como expressão do amor é uma contribuição correta, e tudo que é feito como uma contribuição com expressão do amor é bastante. É bastante porque no mundo carece de amor. Então qualquer gesto de amor é muito, né? É muito assim, diante de um mundo, de uma sociedade que vive ao contrário. Você pensa assim, num vaso seco, um pouquinho de água é muito para um vaso que não tem nenhuma água, né? E pode fazer ressuscitar uma plantinha. Quanto mais água, melhor ainda, né? Então, contribuir corretamente é agir com motivos puros. Agindo com motivos puros é uma contribuição correta. Agindo com amor é uma contribuição correta.
Veja só como esse princípio é maravilhoso da parte de Deus. Se a contribuição está relacionada ao motivo puro e contribuir com amor, todos podem contribuir. Não é? Se a gente pensar que a contribuição se refere a um valor financeiro, nem todos podem. Né? A gente poderia dizer, para que serviu essas 2 moedas da mulher? O que se vai fazer com 5 centavos? Não é? Mas Jesus disse que ela deu mais do que todos. Não é isso? Porque não era questão monetária. Então, tudo que é feito com amor é uma contribuição generosa e possível a cada um de nós. Possível a cada um. Todos nós podemos fazer algo motivado pelo amor. Todos nós podemos fazer algo motivado por um sentimento, por uma pulsão pura. Né? O que é isso puro? Sem segundas intenções, seja quais forem, né? É com a motivação do coração. E aí a gente lembra o que Paulo ensinou: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então a gente ainda aprende que aquilo que fazemos com motivação pura e aquilo que fazemos motivados pelo amor, nós devemos fazer sem esperar recompensa, nem de ninguém, nem da parte de Deus, embora Deus diga que receberemos, né? Porque quando eu faço esperando recompensa, já não estou fazendo por amor, já não estou fazendo por um motivo puro. Então, galardão é uma coisa que a gente sabe, mas que a gente não faz por causa dele. A gente faz sabendo que Deus é justo e dará galardão, mas não faço para receber galardão, eu faço por amor, não é assim? Então essa é a motivação do coração. Então essa passagem bonita aqui é uma reflexão para a gente, uma reflexão e também para a nossa atitude, nos nossos relacionamentos, nossos pensamentos, nossas decisões, para a gente cuidar do nosso ser interior, do que acontece lá dentro, não nos esquecendo que Jesus observa as nossas ações, Jesus julga as nossas intenções e Jesus espera contribuições corretas. Como a gente viu, o que é uma contribuição correta? É uma contribuição movida pelo amor e pela pureza, né? Seja qual for, seja um braço estendido, seja um ouvido, seja um ombro que você dê, seja uma visita que você faz, seja de alguma forma que você com a sua vida contribua em favor de alguém, não necessariamente dinheiro, né? Mas podendo ajudar aquele que não tem para vestir, aquele que não tem para comer, ou aquele que tem menos, a gente também faz com os bens que Deus tem nos dado, né? Amém? Que essa palavra seja viva no seu coração, nessa semana, nesse dia, e que você possa fazer, dar a sua contribuição. Você foi alguém que Deus trouxe a esse mundo, nasceu no coração, na ideia de Deus, veio a existir pelo poder dele, não por acaso, mas para que a gente quanto tempo for que nós estivermos aqui, possamos contribuir com aquilo que ele tem nos dado, na nossa personalidade, naquilo que ele tem nos dado como conforto, possamos sim contribuir na nossa caminhada, na nossa vida. Que você seja um cooperador, que você contribua, mas com a motivação correta. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra que vem nos colocar no eixo, vem nos colocar no caminho da tua vontade, no caminho daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que ao existirmos
como fruto do teu querer, do teu poder, possamos, em existindo, espelhar o teu caráter, possamos caminhar em amor, possamos contribuir com motivações corretas, com motivações puras, simplesmente por amor à palavra, por amor ao Senhor, por amor ao nosso semelhante. Deus, quem sabe, durante esta semana ainda, nós vamos ter a oportunidade de contribuir na vida de alguém, de alguma forma, que o nosso coração o faça com a motivação correta, sabendo que o Senhor observa as nossas ações, julga as nossas intenções e espera que nós estejamos contribuindo de maneira correta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão.